Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta para a realidade, para a verdade assim como ela é. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade em harmonia. Estou aqui hoje na Rádio Mundial com muita alegria e muita tristeza. Alegria de poder falar com você de novo. Alegria de saber tantas pessoas que vieram esse final de semana para o Retiro em Nazaré Uniluz. Você que me ouve sempre na Rádio Mundial e que foi lá me conhecer. Eu agradeço. E a tristeza das notícias que nós tivemos, desses atentados em Paris, os perigos que ainda corremos, com as barragens que ainda que estão trincadas, com tantas desgraças e sofrimentos que há no mundo todo, e que ao mesmo tempo são as nossas dores. Não são as dores dos outros, mas são as nossas, porque estamos interligados a tudo que existe. Quero agradecer a Alessandro, que me mandou um e-mail perguntando sobre Zazen, sobre a meditação. Ele nos assiste aqui, ele ouve toda semana a Rádio Mundial e queria saber se deve ir ao templo ou não, que tem dificuldade de sentar-se em Zazen. Então eu vou aproveitando a pergunta de Alessandro e responder a todos vocês que possam ter interesse nas práticas meditativas. Nós temos no templo, que fica lá no Pacaembu, perto do estádio, aulas práticas de meditação, sábados às 18 horas e domingos às 11 horas da manhã. Esses 2 dias são especialmente para pessoas que nunca fizeram meditação e têm as explicações e as várias possibilidades. Alessandro ficou preocupado que não consegue sentar na posição de lótus, de cruzar as pernas, que o joelho fica muito alto, que fica quase no ombro. Não é obrigado a sentar na posição de lótus. O nosso corpo pode se adaptar, se é isso que você quer, você vai ter que trabalhar com alongamentos e pode levar anos para você chegar na lótus completa. Mas antes disso, você pode meditar. Você pode meditar sentado numa cadeira. E a ideia é que você não se encoste na cadeira. Sentado a metade para frente da cadeira e ter os pés em paralelo ao chão. O importante é sentir o alongamento da coluna vertebral e o alongamento da cervical. A cervical é a parte nobre do nosso corpo. E manter alongada significa o encaixe do crânio na cervical. Isto significa que o queixo fica paralelo ao chão. Então nós temos uma postura de alongamento da coluna vertebral, da cervical, como se houvesse um fio de prumo que puxasse do cocuruto da cabeça para o céu. Este alongamento facilita muito a circulação de prana, da energia vital. Ao mesmo tempo, os ombros ficam para trás e para baixo. E abrir o diafragma, esse músculo muito importante do nosso corpo que facilita nosso processo respiratório. Podemos colocar as mãos no colo, na posição do mudra cósmico, a direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares se tocam levemente, suave, suave, e os dedos ficam pousados nas suas pernas, no seu colo. E esta é a posição do Zen. E fazemos um pequeno exercício respiratório. Inspiramos pelas narinas e soltamos bem devagar pela boca. Inspirou e solta devagar. A ideia é esvaziar os pulmões. E quando você solta esse ar, é como, de certa forma, uma pequena pressão no baixo abdômen. Isso é o processo inicial da prática meditativa. E depois deixe os olhos entreabertos, não é preciso cerrá-los, não. E a ponta da língua fica no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ou seja, temos consciência desde como estão nossos pés no chão, em paralelo, como está nosso assento nesta cadeira, percebendo que sentamos nos isquios, a coluna alinhada, a cervical alinhada, a língua no céu da boca, os olhos entreabertos pousados à sua frente e as mãos no mudra cósmico. A consciência do corpo, consciência da respiração, para que você tenha consciência do seu processo mental e que você possa fazer escolhas. Escolhas por um caminho que seja de paz e de não violência. Escolha por um caminho que seja de compreensão clara da realidade,
sem brigas, sem rancores, sem vinganças e sem temores. Isto é o caminho da sabedoria. E quantas mais pessoas possam acessar o caminho da sabedoria, menos violência haverá neste mundo. A violência não é uma coisa que esteja em nenhum livro de religião, em nenhuma tradição espiritual prega a violência, o abuso, a morte de seres humanos. Uma grande lástima que os nossos irmãos do Estado Islâmico tenham tido este movimento de revolta e este ato de querer mostrar ao povo da França e aos que estavam lá como dói estar em guerra. Nós sabemos que eles estão em guerra na Síria há muitos anos, que existe uma questão sobre um ditador, me parece. Eu conheço pouco de política internacional, mas o que é importante é que cada um de nós não entre nesse espírito de vingança, de retaliação. É mal para mim, eu quero que você sinta como foi doloroso para mim e eu vou criar uma situação para que você também sofra. O contrário disto é o Espírito de Cristo, de Jesus de Nazaré, é o Espírito dos Bodhisattvas, é o Espírito dos Budas. Como que você não responde à violência com violência? Como que você recebe uma ação, um pensamento, uma atitude que não é benéfica, mas tenta transformá-la de maneira que haja mudanças verdadeiras para o bem de todos os seres? Não é fácil, não é fácil. É muito difícil. E por isso as minhas orações não são apenas pelas vítimas dos atentados de Paris, não são apenas pelas pessoas que morreram no avião que foi derrubado no Egito, não são apenas pelas vítimas de Mariana e pelas terras, pelas águas, pelos peixes, por toda a biodiversidade destruída por causa da mineração em Minas Gerais, mas também por aqueles que não são capazes de perceber os crimes e os abusos que estão cometendo, as maldades que estão fazendo. Eles têm que ser incluídos no nosso coração e nas nossas orações, para que as suas mentes despertem, para que seus corações se abram e para que haja menos violência no mundo. Parece absurdo, parece uma utopia, mas eu não conheço outro caminho. Durante o nosso retiro em Nazaré Uniluz, algumas pessoas vieram porque dizem que gostam muito da minha voz e que gostam muito do que eu falo aqui na rádio, que viram muitos dos nossos vídeos no YouTube, que assistem um programa da Mova Filmes, que é um programa chamado Ser, que várias palestras minhas que foram gravadas, e se surpreenderam, porque quando eu estou fazendo um retiro zen, e o retiro zen exige que nós sentamos vários períodos de meditação seguidas, e há um desconforto. E existe essa postura que eu falei agora no início do programa, essa postura é para ser mantida em todos os períodos de meditação. E nós alternamos 30 minutos de meditação por 10 minutos caminhando, 30 minutos de meditação por 10 caminhando. Se o primeiro período é muito agradável, o segundo incomoda um pouco. E se você tiver tensões ou pressões, elas vão se manifestar no seu corpo em forma de dores. E o terceiro período começa a ser desagradável, e o quarto fica medonho, não é? E algumas pessoas vieram falar comigo, nossa, mas há muita rigidez, como é difícil, nós pensamos que ia ser diferente. E eu aviso você que está me ouvindo, os retiros zen, eles exigem um pouco da nossa entrega àquilo que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente quando ocorre. Não é um spa zen, não é um lugar eu vou me sentir bem, que vai ser gostosinho, vai depender de como você está. Isso vai se manifestar tanto no seu processo mental quanto físico, porque não está separado. E eu não sabia do terrorismo em Paris, porque nós desligamos os celulares e toda a comunicação fora quando estamos em retiro, mas eu tenho uma grande amiga, que é uma irmã beneditina, ela é a prioresa de um mosteiro no Rio Branco, no Acre. Eu fui fazer uma palestra para uma empresa no Acre, e essa irmã, Cecília,
me chamou, disse: venha ficar no mosteiro, pelo menos venha me visitar. Quando eu cheguei, foi tão amorosa, me pegou pelas mãos e disse: você é minha irmãzinha, temos uma vida tão parecida, temos quase a mesma idade, e eu conheço tanto você pelo YouTube, pelos programas de rádio, e ficou muito contente de que nós pudemos nos encontrar. Eu não desligo meu celular durante o retiro, porque eu uso ele como relógio para despertador, para marcar os horários. E eu via, naquele sábado à noite, que toda hora acendia uma luzinha, acendia uma luzinha, acendia uma luzinha. E eu olhei no celular, era a irmã Cecília. E eu pus ela no meu WhatsApp como se irmãzinha. E eu falei: o que a minha irmãzinha está me chamando tanto? Aí quando eu abri a comunicação dela, ela disse assim: irmã, nós temos que orar muito. Nós temos que orar muito porque não estão ainda dizendo o que realmente está acontecendo em Minas. Tem barragens trincadas, essa barragem, se ela estourar, ela é 3 vezes pior do que esta que já estourou, e nós temos que orar para que as pessoas que são responsáveis tomem providências imediatas, não há tempo a perder. E também temos orar pelas vítimas do atentado em Paris. Eu fiquei pensando: que atentado em Paris é esse? O que será que aconteceu? E aí quebrei um pouco as regras do retiro e fui lá no Facebook procurar o que aconteceu. E tinham pessoas conhecidas com as bandeiras francesas estampadas sobre o seu rosto, dizendo: estamos com Paris, estamos com a França. E algumas notícias muito salteadas de que houve atentados, que houve tiroteios e que houve bombas. E eu voltei para a minha sala de meditação essa noite e iniciamos as nossas práticas meditativas, e de repente dentro de mim saiu um discurso tão forte de o que cada um de nós está fazendo para que isso não ocorra mais. Eu entendo que a prática do Zazen e a prática meditativa é a maior revolução que um ser humano pode fazer. Revolução de transformação social, de transformação pessoal e coletiva. Porque quando você deixa de querer vinganças, quando você deixa de querer violências, quando você transforma o seu coração, a transformação acontece no mundo. Mas essa transformação acontece se você é capaz de suportar o insuportável. Porque se no momento que vem alguma coisa que você não gosta, você desiste, você vai embora, você diz que não está agradável, você perdeu. E você perdeu a sua oportunidade de vida. A sua oportunidade de ser um elemento de transformação da sociedade e do mundo. Um elemento que transforma a sua própria existência. E eu não quero que você seja uma pessoa fraca, porque eu acredito que nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível. Dentre todos os 6 mundos, como dizia Buda, há 6 mundos. A espécie humana, o mundo humano, é o único que pode acessar esse estado de sabedoria perfeita, que pode transformar o inferno no céu, que pode transformar um estado de violência num estado de não violência. Nós podemos transformar. Ainda há muitas pessoas que não entenderam os ensinamentos sagrados e que usam esses ensinamentos sagrados de uma forma agressiva e violenta. Não são só nossos irmãos nos estados islâmicos, não são só eles. Há outras pessoas de outros grupos religiosos usando nomes sagrados e abusando não só de outros grupos e de outras pessoas, como das pessoas que conhece, com as quais se relaciona na intimidade, sendo grosseiros, rudes, abusivos. A semana passada, a primeira senhora que me telefonou perguntando, ela disse que tinha levado um soco do marido. Como pode isso acontecer hoje em dia? É impossível, né? Parece tão raro e ainda é tão comum. Então nós temos que nos fortalecer e nos transformar. Não é o outro que se fortalece e transforma, é você. É você que faz o voto e o compromisso de uma vida de não violência e ser capaz de se sentar em silêncio, esse silêncio onde nós ouvimos o sagrado, e o silêncio do compromisso de uma vida ética, de uma vida que vai até onde quer que vá, com o seu esforço para fazer o bem e para difundir o bem a todos os seres. Que assim seja. Eu estou hoje no 3016 1764, 3016 1765, Rádio Mundial, programa Momento Zen.
neste momento em que nós podemos adentrar o Zen, que é um estado de meditação. Meditação que significa autoconhecimento. Autoconhecimento que transcende o eu, que é o conhecer o eu maior, que é entrar em contato com alguma coisa que é muito maior do que as suas necessidades pequenas individuais. Eu quero, eu gosto, não fez como eu queria que fosse assim. Mas o que é um caminho maior do que esse? E como é que você serve a esse caminho? Como é que você se disponibiliza a ser um elemento desse caminho, se tornando esse caminho? Isso é o Zen. Ele não é um spa, ele não é sentir-se bem, não é sentir gostosinho, não é prazeres. É perceber as dores do mundo e as suas, que são as suas próprias dores. E perceber como que você pode minimizar essas dores. O que você pode fazer como um ser humano. Qual é a transformação que você faz no seu coração e na sua vida, para que não haja violências, que não haja agressões. Como que você fala? Com que palavras você usa para se comunicar com as pessoas? Não fale em palavrões, fale em palavras suaves, seja gentil, faça o bem, pense o bem, queira o bem de toda essa humanidade, seja capaz de acolher a todos no seu coração. Eu estou muito sensibilizada com os últimos eventos, tanto no Brasil quanto no mundo, e para isto eu me sento em silêncio, e para isso eu me comprometo e eu faço o voto. Nos dias de lua cheia e lua nova, nós fazemos o arrependimento. Porque se alguma coisa está acontecendo no mundo, faz parte do nosso universo. Onde é que eu falhei? Aonde foi? Muito mais difícil do que ficar apenas olhando e apontando os erros e faltas alheios, é você olhar e apontar e reconhecer as suas próprias faltas e fazer o compromisso de se transformar. Não apenas dizer eu sou assim. Nós não somos assim. Nós somos processos em transformação. Seja essa transformação que quer no mundo. Não exija do outro, exija de si mesma e vá adiante. Há sempre um adiante a ir. Há um sutra que nós temos que chama Sutra do Coração da Grande Sabedoria Perfeita. E ele termina dizendo, indo, tendo chegado e continue indo. Jamais desista. Não desista do seu projeto, do seu sonho, da sua esperança, porque ela se realiza na confiança que você coloca. Se não é por aqui, é por ali. Lembra a história da água mole em pedra dura? Ela não desiste, ela continua pingando. E de repente aquela rocha que parecia inquebrantável, ela cria uma pequena ruptura. E é o nosso coração, é a nossa disposição, é a nossa entrega que faz isso. Então eu convoco você que me ouve, não apenas de querer fazer uma meditação para se sentir bem. O nosso momento Zen não é apenas para se sentir bem, mas é descobrir caminhos para resolvermos questões que parecem insolúveis, mas que há soluções. Talvez eu não esteja vendo ainda, mas deve haver um caminho. Por onde? De novo, no budismo a gente fala em japonês que a palavra Ho, que quer dizer Dharma, ela é escrita com 3 pontinhos de água, e aquele sinal de que a água corre. Que caminho a água corre. E outra coisa que me ocorreu sobre esses eventos em Mariana, me ocorreu o seguinte: para nós tirarmos o minério de ferro tão precioso, que faz trens, metrôs, que está em carros, em casas, em alicerces de prédios, no Brasil, na África, na China, no Japão, nos Estados Unidos, o nosso ferro que sai das Minas Gerais, o nosso ferro que está deixando as nossas montanhas ocas, este mesmo ferro para gerar tantos bens, ele deixa um lixo enorme, que estão nessas barragens, e quando chega no máximo ela estoura e ele vem em cima de nós porque não tem outro lugar para ir. Da mesma forma, o lixo mental que você cria com raivas, rancores, resmungos, horrores, ele vai se acumulando e acumulando e um dia explode.
Há mesmo um primeiro-ministro, um ministro francês, que hoje falava isso na televisão. O que nós fizemos com a África? Como é um povo, um continente esquecido. E tudo que nós produzimos, esse ferro que nós produzimos e que estão nos dando sustentabilidade, deixa um lixo imenso. E esse lixo chega um momento que as barragens se rompem e voltam para cima de nós mesmos. Como é que nós agora vamos consertar essas barragens trincadas? Tanto dessas do minério de ferro, como dos nossos relacionamentos com povos e países. E eu vi na televisão os meninos do Estado Islâmico, um deles sem dentes, metade dos dentes da boca estavam sem eles, levantando uma bandeira preta, como antigamente eram dos piratas, exigindo sangue, quando nenhum líder religioso jamais exigiu isso. Quem mexeu com a cabeça desse menino? Que sofrimentos e dores deve ter passado para se tornar esse ser humano que está sendo agora? E que liderança é essa que vai pegar meninos, homens e mulheres que estão insatisfeitos com suas vidas para torná-los assassinos, vingadores? Não. Nós podemos sim transformar o mundo, não pela violência, mas pelo carinho, pela paz, pela acolhida, pela exigência, sim, que vejam as necessidades que está passando a Síria agora. Por que eles estão gritando tanto? Quais são as necessidades verdadeiras que não estão sendo atendidas? Nós todos somos corresponsáveis, porque esta raiva que está em nós, essa violência que existe em nós, esta violência que faz com que essas águas lamacentas destruam todas essas áreas e essa cidade, elas começam também na nossa mente humana. E é por isso que nós meditamos. E é por isso que nós procuramos penetrar no que eu chamo de momento zen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Namo Shakyamuni Buda.